Algumas das cenas mais intensas e memoráveis do cinema não saíram de um roteiro, mas sim de reações genuínas, dores reais e emoções que nem o melhor ator conseguiria fingir. Te levamos para os bastidores para descobrir aqueles momentos onde a linha entre a ficção e a realidade desapareceu completamente. O que Viggo Mortensen sentiu ao quebrar um dedo do pé no meio de uma cena de O Senhor dos Anéis. Como reagiram os atores de Alex ao se depararem com um horror não anunciado. Número 1. O colapso em Apocalipse. Agora, Martin Sheen, no seu papel de Capitão Miller em Apocalipse. Agora, ele viveu um momento extraordinário de realidade durante uma das cenas mais lembradas do filme. Filmada em condições físicas e emocionais extremas, a cena exigia que Sheen mostrasse a angústia e o desespero de seu personagem. No entanto, o ator foi além da interpretação. Cansado pelo trabalho no set e por suas próprias circunstâncias pessoais, ele se mergulhou tanto no papel que, em um momento-chave, se deixou levar pelas emoções, resultando em um colapso emocional na vida real. Na cena, Sheen, que estava lidando com dificuldades emocionais e físicas, quebrou um espelho em um acesso de frustração. Esse impacto não estava planejado, mas Sheen fez com tanta intensidade que acabou se machucando. O sangue que aparece na tela e a expressão de dor não foram fingidos. Era o resultado do seu sofrimento genuíno. O diretor Francis Ford Coppola, ao perceber a profundidade da emoção. Nesse instante, ele decidiu manter a tomada na edição final, reconhecendo o impacto que isso poderia ter na audiência. Esta cena é um testemunho do comprometimento de Sheen com o papel e da abordagem do diretor para capturar momentos autênticos, mesmo que isso significasse expor a vulnerabilidade real do ator. A sequência é hoje lembrada como uma das mais poderosas do filme, não só pela habilidade de Sheen, mas pela crueza e autenticidade que ele trouxe naquele momento da sua vida. Número 2. Olhos abertos em Laranja Mecânica. Malcolm McDowell, o protagonista de Laranja Mecânica, sofreu um sacrifício inesperado em uma cena icônica que deixou uma marca indelével na história do cinema. Stanley Kubrick, conhecido por sua precisão e abordagem de direção exigente, deixou claro que queria capturar o tormento absoluto de Alex Delarche, o personagem de McDowell, de uma forma realista, que gerasse um desconforto tangível nos espectadores. Para isso, Kubrick criou uma cena de terapia psicológica que faria qualquer ator sentir arrepios. Nesta cena, o personagem Alex é forçado a manter os olhos abertos, imobilizado em uma cadeira, enquanto é obrigado a observar imagens perturbadoras em uma tela gigante. No entanto, o realismo que Kubrick buscava não se limitava ao que estava no roteiro. Suas demandas levaram a cena além da atuação e o que aconteceu foi uma demonstração de desconforto genuíno. Kubrick usou um dispositivo real para manter os olhos de McDowell abertos, sem permitir que ele piscasse, o que transformou o fictício em uma experiência dolorosamente autêntica para o ator. Esse aparelho, usado para manter as pálpebras separadas, era um conjunto de grampos de metal que normalmente só são usados em procedimentos médicos. E nunca para uma filmagem. Apesar dos riscos, Kubrick insistiu em usá-lo, e o efeito que ele conseguiu é inegável. O sofrimento de McDowell transbordava da tela, e sua expressão de desespero era inconfundivelmente real. À medida que a filmagem dessa cena continuava, o dispositivo começou a causar estragos nos olhos de McDowell, gerando uma dor intensa e até danos físicos. As grampos de metal começaram a arranhar a superfície de suas córneas. E o ator experimentou uma dor que foi além do esperado em uma cena de filme. Cada movimento de seus globos oculares era uma mistura de ficção e realidade, já que o sofrimento e a confusão que ele experimentava eram completamente autênticos. Na verdade, a dor foi tão intensa que McDowell ficou temporariamente cega após as filmagens, um alto preço pago por seu comprometimento com o papel e pela ambição de Kubrick de retratar um momento aterrorizante. O Kubrick, por outro lado, não recuou nem um centímetro em suas exigências. Ele continuava pedindo que as cenas fossem repetidas uma outra vez em busca de uma reação mais genuína de seu protagonista. Para Kubrick, a atuação não era suficiente. Ele precisava que McDowell estivesse completamente desarmado emocionalmente para transmitir o desespero, a impotência e o terror que Alex sente enquanto observa as imagens na tela. O resultado foi uma cena em que a linha entre o personagem e o ator se desfoca de uma maneira tão extrema que, ao vê-la, o espectador pode perceber a vulnerabilidade de McDowell. Cada olhar, cada lágrima e cada gesto é uma expressão genuína do esgotamento e da dor física.
Número 3. A dedicatória de Day-Lewis em Gangs of New York é conhecida por sua dedicação inabalável ao método de atuação, e seu trabalho em Gangs of New York levou seu compromisso ao limite. Interpretando Bill Cutting, um personagem temível no filme de Martin Scorsese, Day-Lewis decidiu se mergulhar de cabeça na vida de seu personagem. Isso significou que ele se manteve completamente fiel à época, o que incluiu usar trajes pesados e não aceitar abrigo moderno durante as duras jornadas de filmagem no frio de Nova York. Um dos momentos mais intensos aconteceu quando, durante uma cena particularmente física, Day-Lewis se machucou uma costela. Em vez de parar a filmagem para receber atendimento médico, o ator optou por continuar, permitindo que a dor real se refletisse na tela. Essa escolha não só mostra seu profissionalismo, mas também sua capacidade de aproveitar suas próprias experiências para enriquecer o caráter implacável. Por Bill Cutting, o sofrimento físico que se vê na tela não foi encenado, mas sim uma realidade que acrescentou um toque visceral à sua interpretação. Rendição de Day-Lewis gerou uma atmosfera de respeito entre a equipe e o elenco, que ficaram impressionados com sua capacidade de se manter fiel ao seu personagem, mesmo nas situações mais adversas. O desconforto e a dor real intensificaram sua atuação, contribuindo para o peso de seu personagem na narrativa. A tenacidade com que ele enfrentou essas cenas se refletiu em sua presença na tela, elevando sua interpretação a um outro nível de autenticidade. Scorsese, conhecido por exigir um alto nível de comprometimento em suas produções, deixou a cena continuar e reconheceu o valor desse tipo de atuações. Em Gangs of New York, o compromisso de Day-Lewis fortaleceu sua reputação como um dos atores mais dedicados da indústria. E essa cena, em particular, continua sendo lembrada pela sua crueza e pelo imenso esforço que o ator colocou em cada detalhe de seu personagem. Número 4. Shin Du-Vo, em O Iluminado. Enfrentou um desafio monumental ao interpretar Candy Torrance no filme de horror psicológico Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick. Esse projeto se tornou uma experiência física e mentalmente exaustiva para a atriz, já que Kubrick, em sua busca por uma atuação autêntica, decidiu submetê-la a uma pressão contínua durante toda a filmagem. Para Candy, um personagem que sofre de ansiedade e medo constantes, Kubrick decidiu que era necessário que Du-Vo experimentasse um nível de estresse semelhante, o que marcou toda a sua experiência na filmagem. Kubrick isolou Du-Vo do resto da equipe e a forçou a fazer várias tomadas de cenas que exigiam uma carga emocional elevada. Uma dessas cenas é a famosa sequência em que Candy defende seu filho com um bastão de beisebol, na qual Du-Vo chegou a fazer mais de 100 tomadas. O esgotamento físico e mental resultante foi tão intenso que a atriz começou a perder cabelo e a ter crises nervosas, o que foi gravado em câmera e integrado na versão final do filme. A autenticidade do medo e da desesperação em suas expressões vem de um lugar muito real, já que Du-Vo estava literalmente vivendo as emoções que Kubrick queria capturar. Esse nível de exigência deixou uma marca profunda na vida da atriz, que anos depois comentou sobre o impacto que O Iluminado teve nela. Embora a experiência tenha sido extremamente difícil, sua atuação neste filme foi amplamente reconhecida e celebrada, tornando-se um dos papéis mais icônicos da história do cinema de terror. Número 5. A mordida acidental em Home Alone. O icônico filme Meu Pobre Anjo nos deu momentos inesquecíveis, mas um deles foi particularmente real para Macaulay Culkin, que interpretava Kevin. Em uma das cenas, o personagem de Joe Pesci, Harry, deveria intimidar Kevin a ponto de morder seu dedo em um ato de desespero para pegá-lo. No entanto, essa mordida acabou sendo real e bastante dolorosa para o jovem ator. Pesci, conhecido por sua habilidade de representar personagens intimidadoras e complexos, decidiu minimizar as interações com Culkin fora das câmeras para manter uma atmosfera de intimidação genuína. No clímax da cena, Pesci deveria simular que mordia o dedo de Kevin, mas na emoção do momento, acabou aplicando mais força do que o necessário. E realmente mordeu o dedo de Culkin, que depois lembraria dessa anedota como um momento que deixou uma pequena cicatriz. A reação de Culkin, de surpresa e um pouco de dor, foi genuína e ficou registrada na fita. Embora o incidente tenha sido um acidente, ele acrescentou uma camada de realismo que contribuiu para a química entre os personagens. Pesci não só trouxe seu característico enfoque à sua interpretação, mas também se esforçou para fazer com que o personagem de Harry fosse intimidador e real. Essa cena, em particular, se tornou icônica na franquia, pois exemplifica a tensão da relação entre Kevin e os ladrões desastrados. Ladrões que tentam invadir sua casa.
A mordida acidental ficou na história do cinema como um exemplo de como imprevistos no set podem trazer autenticidade a um filme, especialmente em uma produção tão focada na comédia familiar. A dedicação de Pesci para se manter no personagem fez com que sua interpretação fosse memorável. E a reação de Culkin ajudou a consolidar Meu Pobre Anjo como um clássico natalino que continua encantando gerações. Número 6. Terror autêntico em Tubarão. O filme Tubarão, de Steven Spielberg, é um clássico do suspense e do terror, e um dos momentos mais memoráveis envolve Susan Backlini, que interpretava Chrissy Watkins, a primeira vítima do grande tubarão branco. E Spielberg queria capturar uma reação de terror absolutamente genuína, e para isso, não informou Backlini sobre alguns detalhes da cena que estava prestes a ser filmada. Nessa famosa cena, o personagem de Chrissy é arrastado violentamente na água. E Spielberg decidiu usar um sistema de polias e cordas operado por uma equipe de mergulhadores. Backlini foi amarrada a esses arnês, sem saber a intensidade exata dos movimentos, e foi lançada de um lado para o outro, sem aviso prévio. A surpresa e o medo que se refletem em seu rosto não são uma atuação ensaiada, são reações reais ao impacto dos puxões. O resultado é uma das cenas mais intensas e aterrorizantes do filme, onde os gritos e a desespero de Chrissy são completamente genuínos. E Spielberg aproveitou esse efeito para adicionar tensão e autenticidade à cena, criando um momento inesquecível que definiu o tom do filme. Embora a experiência tenha sido desafiadora para Backlini, ajudou a consolidar Tubarão como um ícone do gênero de terror, estabelecendo um padrão no cinema de suspense. E Spielberg conseguiu capturar a essência da vulnerabilidade humana no oceano e o medo do desconhecido. Em parte, graças às emoções sinceras que são mostradas na tela. A cena de Chrissy, arrastada pela água, se tornou uma das mais lembradas da história do cinema, mostrando como uma interpretação genuína pode potencializar o impacto de um filme de terror. Número 7. Surpresa, em Um Lobo de Wall Street. Uma das cenas mais surpreendentes acontece entre os personagens Jordan Belfort e sua esposa Naomi, interpretados por Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Nesta cena, Naomi usa seus encantos para tentar manipular Belfort, e Robbie, buscando adicionar realismo à sua interpretação, decidiu não usar certas roupas durante a gravação. Isso foi uma surpresa tanto para DiCaprio quanto para a equipe, que não sabiam de antemão que Robbie faria essa escolha. O resultado foi uma performance inesperada e genuína. Ao ver a postura e atitude de Robbie na cena, DiCaprio ficou surpreso. E essa reação foi totalmente genuína. Robbie, com grande habilidade para a improvisação, conseguiu captar a essência provocadora de seu personagem, o que intensificou a cena e deu uma dimensão ainda mais autêntica e ousada. A química entre os dois atores se refletiu na tela, e o impacto dessa cena é memorável, precisamente pela mistura de surpresa e profissionalismo que cada um trouxe. Margot Robbie depois explicou que essa decisão foi tomada para refletir com mais fidelidade o estilo ousado de Naomi. Um personagem que lida com situações difíceis com muita determinação. A interpretação de Robbie lhe rendeu aplausos e reconhecimento, e sua habilidade de transformar o inesperado em uma atuação crível e poderosa ajudou a consolidar seu papel no filme. O Lobo de Wall Street mostra assim como uma escolha inesperada pode levar a interpretação a um nível inesquecível e aproximar o espectador da autenticidade dos personagens. Número 8. A lesão em Django Livre. Leonardo DiCaprio entrega uma das performances mais cruas e realistas de sua carreira, levando seu papel ao extremo. Durante uma cena que, sem querer, se tornou um dos momentos mais lembrados do filme. Interpretando o cruel e implacável Calvin Candy, DiCaprio enfrenta Django e Dr. Ray Schultz, em uma discussão tensa e carregada de emoção. No entanto, o que acontece durante a cena se desviou completamente do que estava planejado no roteiro. E o resultado deixou todo mundo de boca aberta, incluindo o próprio diretor, Quentin Tarantino. Para começar, durante a cena, o personagem Calvin Candy, enfurecido pela atitude desafiadora de seus convidados, bate com força na mesa em um acesso de raiva. Esse gesto intenso simboliza o caráter dominante e temperamental de Candy. Mas em uma das tomadas, o golpe não foi apenas dramático, mas também foi um acidente real. DiCaprio quebrou um copo com a mão, e ele se cortou profundamente. Nesse instante, o set ficou em choque ao ver que DiCaprio estava sangrando de verdade.
O curioso é que, em vez de parar e pedir atendimento médico, o ator decidiu continuar a cena sem mostrar sinais de dor, sem titubear na sua atuação. Esse ato de profissionalismo elevou a intensidade do momento e acrescentou um toque de crueza que não estava no roteiro, mas que no resultado final soou perfeitamente natural. É importante mencionar que Tarantino, um diretor que aprecia momentos espontâneos e únicos, ficou fascinado ao ver a intensidade que havia capturado. Então, decidiu que essa tomada tinha que ficar na edição final do filme. DiCaprio, longe de se contentar apenas com o golpe, usou o momento para levar sua interpretação ainda mais longe, improvisando. Um gesto que deixou todos no set sem palavras. Enquanto continuava com a mão ensanguentada, DiCaprio aproveitou a situação e limpou o sangue no rosto de seu coprotagonista Harry Washington, que interpretava Brunhilde. A sangue real na cena acrescentou um nível de tensão genuína. E Washington, sem perder a compostura, se manteve em personagem, transmitindo assim uma intensidade brutal e desconcertante que aparece na tela. Por outro lado, é interessante destacar que esse tipo de momentos inesperados costuma colocar à prova a habilidade dos atores de manter a calma e se adaptar à situação. Sem quebrar a dinâmica do personagem, DiCaprio mostrou sua habilidade de reagir em tempo real, integrando a dor e o desconforto de sua ferida na atuação. De uma forma tão convincente que não só enriqueceu a cena, mas também trouxe um elemento de realismo que elevou o impacto emocional. A improvisação nesse tipo de cenas mostra como a linha entre ficção e realidade pode se desvanecer e criar uma experiência quase visceral para os espectadores. Número 9. A patada de Mortensen em O Senhor dos Anéis. No filme As Duas Torres, Viggo Mortensen interpretou o valente Aragorn, um personagem forte e determinado que lidera seus companheiros em diversas batalhas. Durante uma das cenas mais intensas, Aragorn encontra o que parece ser o capacete de um amigo, e em um acesso de frustração e tristeza, ele o chuta. O que os espectadores não sabiam é que ao chutar o capacete, Mortensen realmente quebrou 2 dedos do pé. No entanto, o ator decidiu não parar e aproveitou a dor para intensificar a emoção da cena. A expressão de agonia e frustração que Aragorn mostra nessa tomada é totalmente genuína. O diretor, Peter Jackson, impressionado com o nível de comprometimento do ator, decidiu manter a tomada na edição final do filme. Essa cena ficou como um testemunho do realismo e da dedicação de Mortensen, que conseguiu canalizar a dor em uma interpretação que acrescenta profundidade ao seu personagem. O comprometimento de Mortensen com o personagem Aragorn é conhecido pelos fãs que admiram sua determinação em fazer suas próprias acrobacias e se treinar no uso de espadas. A cena da patada é um momento emblemático da trilogia, pois representa a valentia de Aragorn e sua dor pela perda de seus amigos. Essa tomada acidental se tornou uma das cenas mais lembradas do filme e adiciona uma camada de realismo que só um comprometimento tão extremo pode trazer. Número 10. O salto falho em Missão Impossível. Tom Cruise é famoso por fazer suas próprias acrobacias. E em Missão Impossível Fallout, isso se tornou um desafio real quando durante uma cena de ação ele sofreu uma lesão genuína. Em uma das sequências, seu personagem, Ethan Hunt, precisa pular entre 2 prédios em uma perseguição. Cruise, conhecido por sua determinação em fazer as cenas, ele mesmo calculou mal o salto e acabou batendo o tornozelo contra a borda do prédio, sofrendo uma fratura. Apesar da gravidade da lesão, Cruise continuou com a cena, se arrastando pelo telhado e mancando. Em um esforço para manter a tomada, sua atuação dolorosa é completamente real. E a determinação que ele mostra ao completar a sequência adiciona uma camada autêntica à ação. O diretor Chris M.C. Quarry, ao ver o nível de comprometimento do ator, decidiu manter essa tomada na montagem final. Esse momento se tornou um dos mais impactantes do filme, já que não só demonstra a tenacidade de Cruise, mas também adiciona um toque de vulnerabilidade ao personagem Ethan Hunt. A lesão real de Cruise provocou uma pausa na produção para permitir sua recuperação, mas esse incidente ficou na memória dos fãs como um dos momentos mais intensos da franquia Missão Impossível. A coragem de Cruise e sua disposição para enfrentar o perigo. Eles consolidaram sua reputação em Hollywood como um dos atores mais dedicados e corajosos do cinema de ação. Número 11. O horror real em Alex. No filme de ficção científica e terror, Alex, dirigido por Ridley Scott, um dos momentos mais impactantes acontece quando o personagem Kane, interpretado por John Hurt, é surpreendido pela aparição de um alienígena que rompe do seu peito.
Essa cena, conhecida como cena do estouro do peito, é um dos momentos mais icônicos do cinema. Para conseguir uma reação de medo e surpresa autênticas, Ridley Scott decidiu não compartilhar com o elenco os detalhes específicos do que aconteceria durante as filmagens. Os atores sabiam que algo incomum iria acontecer, mas não imaginavam o nível de detalhes e o uso de efeitos especiais com sangue e tripas falsos para simular o ataque alienígena. Quando o alienígena surge inesperadamente, a surpresa nos rostos dos atores é completamente real. A atriz Veronica Cartwright, que interpreta Lambert, gritou e recuou com uma expressão genuína de horror ao ver como o personagem Kanye era atacado. Essa reação foi espontânea, resultado da surpresa e do impacto da cena. Essa técnica de Scott, embora incomum, conseguiu capturar o horror e a repulsa que o diretor desejava. Os gritos e as expressões de pânico refletem uma angústia sincera que conecta o público com o terror dos personagens. A cena de Kanye perdurou na cultura popular e é considerada uma das melhores cenas de terror do cinema. Esse momento arrepiante foi uma prova de como a espontaneidade e a surpresa podem intensificar o impacto na tela, criando uma experiência aterradora e memorável. Número 12. A intensa atuação de Channing Tatum em Foscacher. É conhecido por sua habilidade de se mergulhar em seus personagens. Mas em Foscacher, o ator levou essa dedicação a um nível mais intenso. Interpretando o lutador Martin Schultz, Tatum enfrentou uma das cenas mais desafiadoras de sua carreira, quando seu personagem perde o controle em um ataque de fúria. Nesta cena, Tatum precisava expressar a frustração e o conflito interno de Schultz, o que o levou a improvisar ações que não estavam previstas no roteiro. Em um momento crucial, Tatum decide socar um espelho, quebrando-o e se ferindo de verdade no processo. Embora a cena não exigisse que ele se machucasse, Tatum usou dor e raiva para intensificar sua performance, adicionando uma camada de realismo que repercutiu tanto na equipe quanto no público. A decisão de manter a cena no filme foi do diretor Bennett Miller, que reconheceu o valor da entrega emocional de Tatum e sua habilidade de projetar a intensidade do personagem Schultz. E esse momento improvisado. Isso deu a Foscacher uma autenticidade crua que reflete o sacrifício e a luta pessoal dos atletas de elite. A atuação de Tatum nessa cena foi elogiada por sua sinceridade e comprometimento, já que demonstrou a vulnerabilidade de seu personagem e o peso de suas emoções. A cena é lembrada pelo sacrifício físico e emocional de Tatum e se tornou um dos momentos mais intensos de sua carreira, mostrando sua capacidade de canalizar experiências reais na interpretação de um personagem tão complexo. Número 13. A depilação em Virgem aos 40. Steve Carell é um ator que não tem medo da comédia física. E no filme Virgem aos 40, ele levou seu compromisso a um nível totalmente novo na famosa cena de depilação. No papel de Andy Caesar, Carell interpretava um homem ingênuo e simpático que decide se depilar o peito em uma sessão de depilação com cera. Em vez de usar efeitos especiais ou alternativas falsas, Carell decidiu fazer a depilação em tempo real, o que resultou em uma cena cheia de reações genuínas de dor e surpresa. Durante a cena, Carell gritava e reclamava a cada tira de cera que arrancavam, gerando momentos de humor totalmente autênticos. Em um grito improvisado, ele exclamou o nome Harry Clarkson de uma forma inesperada e cômica, o que rapidamente se tornou um clássico da comédia moderna. A risada do elenco que cercava Carell na cena também foi real, já que seus colegas de elenco não conseguiram conter as gargalhadas ao ver a expressão de genuíno sofrimento de Carell. A autenticidade dessa cena não só adicionou um toque de realismo ao filme, como também se tornou uma das sequências de comédia mais lembradas do cinema. A decisão de Carell de suportar dor real demonstra seu comprometimento com o humor e seu desejo de tornar a experiência o mais divertida e crível possível. Virgem aos 40 se beneficiou enormemente dessa atuação e a cena da depilação se tornou um marco dentro da comédia física, mostrando como uma decisão ousada pode transformar um simples momento em um ícone do gênero. Número 14. O caos em Conta Comigo. Uma cena em particular se destacou como um exemplo memorável de como o humor e a surpresa podem se combinar de maneira brilhante. A cena, de Bafurama, mostra um concurso de comer bolos que rapidamente se transforma em um espetáculo de vômitos em cadeia. Para conseguir essa sequência grotesca e exagerada, o diretor Rob Reiner usou uma mistura de efeitos especiais e comida de aparência viscosa, o que criou uma reação em cadeia, na qual os atores fingiam estar enojados e repulsivos. Embora os efeitos de vômito não fossem reais, as reações dos atores eram sim.
A situação cômica e absurdamente exagerada provocou risos e surpresa nos jovens artistas, que refletiram uma mistura de genuína repulsa e diversão com a cena. Essa sequência foi muito lembrada pelo público, pois captura o tom juvenil e despreocupado da história, ao mesmo tempo em que exagera as situações no estilo de um conto contado em um parquinho. A cena de Bafo-Rama se tornou um momento icônico no filme por sua criatividade e como ela brinca com as expectativas do espectador. O humor da cena não vem apenas do ato em si, mas também das reações espontâneas dos atores, que conseguiram transmitir a sensação de que estavam presos em um momento que saiu do controle. Essa abordagem permitiu que Conta Comigo conquistasse um lugar especial no gênero de filmes sobre amizade e juventude e transformou essa cena em um exemplo clássico de como uma ideia exagerada pode se tornar um momento inesquecível. Número 15. Acrobacia intensa em Police Story. Jackie Chan é mundialmente reconhecido por sua habilidade nas artes marciais e sua coragem ao realizar acrobacias extremas sem o uso de dublês. Um dos seus momentos mais lendários aconteceu no filme Police Story, em uma cena que desafiou os limites do possível e deixou uma marca indelével na história do cinema de ação. Nessa cena, Chan tinha que deslizar por um poste no meio de um shopping enquanto estava cercado por luzes decorativas. No entanto, a intensidade da acrobacia e as precauções limitadas resultaram em um acidente que deixou Chan com ferimentos graves. Enquanto Chan deslizava pelo poste, as luzes do set se quebraram devido à fricção, causando queimaduras e cortes em seu corpo. Apesar da dor, Chan continuou até completar a cena, caindo no chão de uma altura considerável e sem perder o ritmo. Essa acrobacia foi tão perigosa que colocou em risco sua saúde, mas o compromisso de Chan com a autenticidade foi mais forte do que o medo das lesões. O tiro final, que inclui sua queda e as consequências do golpe, ficou no filme e se tornou um dos momentos mais emblemáticos da sua carreira. A filmagem de Police Story foi desafiadora para Chan, que insistiu em realizar cada acrobacia por conta própria, mesmo que isso significasse correr um grande risco. As consequências físicas dessa cena incluíram torções, luxações e queimaduras, mas Chan, fiel ao seu estilo, nunca parou de filmar. Sua coragem e dedicação inspiraram sua equipe e elevaram o padrão das cenas de ação no cinema. A disposição de Chan para suportar a dor e o perigo real transformou Police Story em um clássico de artes marciais e ação. A sequência no shopping é hoje considerada um marco no cinema de ação e na dedicação de Chan. Seu ofício lhe rendeu um lugar especial na indústria cinematográfica. A cena demonstra não só a habilidade e destreza física de Chan, mas também sua disposição para enfrentar o perigo, em nome do entretenimento e da autenticidade. Police Story é um testemunho de como Chan redefiniu o gênero de ação, e essa cena, em particular, simboliza seu esforço incansável para oferecer ao público algo genuíno e espetacular.